Hoje a gente vai começar a ver efetivamente um cenário onde essa abordagem de espaços de convergência, ela traz vantagens que espaços topológicos não têm. Que é quando você entra no estudo de espaços de funções. Então, assim, espaços de funções, que seja espaços de funções. Então, o problema que a gente vai começar a investigar, ele parte da seguinte situação. Se você tem x e y espaços, vou deixar só espaços, mas você decide se eles são topológicos, de convergência, etc. Quando você tem dois espaços conjuntos com estrutura, o mesmo tipo de estrutura, é razoável, por N motivos, mas é razoável considerar a coleção das funções entre x e y compatíveis com essa estrutura. E muito geralmente, você vai em, por exemplo, álgebra linear. Você tem os espaços vetoriais, x e y, pega transformações lineares de x para y. Você consegue ver esse espaço das transformações lineares como sendo ele próprio um espaço vetorial. E aí você consegue meio que fazer tipo um Ouroboros, né? A coisa mordendo o próprio rabo, e você começa a fazer reflexões sobre aquela coisa e reaplicar a teoria nesse novo espaço. Aí você... mas e agora o espaço das transformações lineares desse espaço em outro? Vai fazendo coisas assim bem rebuscadas. No presente caso, não é tão algébrico, as funções compatíveis são as contínuas. Compatíveis são as contínuas. O que lança o problema de induzir uma estrutura correspondente em C de XY. C de XY. Que são todas as F's de X para Y. F contínua. Então, se eu estiver pensando em espaços topológicos, eu quero saber que topologias eu posso colocar aqui que são razoáveis. Se eu tiver em espaços de convergência, que convergências eu posso colocar aqui que são razoáveis? Assim, daria... O correto, assim, moralmente, seria fazer uma disciplina só disso. Daria para dar um curso só de espaços de funções, assim. Só estudando as diferentes coisas que você pode colocar aqui. O que foi, Gabriel? Tá ruim de... Estrutura? O que lança o problema de induzir. Lança perfume, mas tá. Certo. Então, a gente tem muitas opções. Como esse é um curso de tópicos, né? Meio que a gente está selecionando coisas, eu vou passar bem rápido
por algumas coisas para já ir direto ao que interessa, que é a grande vantagem dos espaços de convergência. A gente chega lá. Então, há algumas candidatas razoáveis. A primeira, que é bastante comum, é observar o seguinte. Quando você olha a família das funções contínuas de x em y, em particular você está olhando funções de x em y. Funções de x em y, vou colocar assim, funções de x em y. A gente somos pessoas de cultura, né? Oh, you are a man of culture as well, aquele meme, né? Oh, I see you are a man of culture as well. Então, isso aqui é um espaço de funções, mas você pode enxergar isso como sendo um produtório de cópias de y, de x cópias de y. Aquela coisa, né? Você vê uma função, o que está acontecendo aqui, né? Você vê uma função assim, como sendo a upla que faz isso. Então, é uma identificação natural. Eu lembro que em análise funcional, quando o professor foi provar um teorema chamado Banach-Alaoglu, não sei exatamente a pronúncia, ele gastou uns 10 minutos porque ele achou que a turma precisava ser convencida de que isso era isso. Em análise funcional, ele queria convencer que o espaço das funções de x para y podia ser visto como um produtório. Ele ficou um tempão argumentando e eu pensando, mas é a definição. Para mim é a definição. Mas é porque se você não... Enfim, as pessoas vêm de vários backgrounds, né? Então, às vezes a pessoa, sei lá... Enfim. Mas não quero com isso dizer que as aulas eram ótimas, né? Só um episódio que me marcou dele explicando um negócio que para mim era natural, porque, enfim, conjuntos. Então, nesse caso, se a gente pensa que o C de XY está contido nessa coisa, é razoável munir C de XY com a estrutura herdada do produto. Então, se o contexto for topológico, a gente coloca a topologia produto. A topologia produto. Se for convergência, se for espaço de convergências, consideramos a convergência produto, aquela última que a gente fez. Em particular, se você pensar se os y forem espaços topológicos e você estiver considerando eles como espaço de convergência topológica, a convergência no produto é a convergência reduzida pela topologia produto, porque uma coisa vai convergir aqui, essencialmente você converge pontualmente, então as coisas conversam muito bem. Mas nesse caso, de qualquer forma, de um jeito ou de outro, se você usa essa opção,
uma net f alfa de funções contínuas converge para uma f C e somente C, a convergência pontual. É a convergência pontual. Mas então é um jeito razoável de você colocar uma convergência no espaço de funções. Você pode usar esse. Serve para muita coisa. Não serve para outras, mas serve para muita coisa. A gente vai abreviar assim quando precisar. F alfa, setinha PF, para dizer que é a convergência pontual. Tá? Essa é uma. Tem outra. Se, por exemplo, quando y é métrico, você tem uma métrica ou algo do tipo, algo que permita você falar de alguma noção de aproximação global, tipo, eu não quero entrar no mérito, mas espaços uniformes. Mas pensa que é métrico, é a mesma coisa, quase a mesma coisa. Quando y é métrico ou algo do tipo, a gente pode definir essa outra. Essa aqui, a gente diz que f alfa converge para f com uzinho, ou de uniforme, C e somente C, para todo epsilon maior que 0, existe um alfa til, tal que alfa maior ou igual que alfa til, implica que a distância entre f alfa x e f, x é menor que epsilon, para todo x pertencente a x1. A convergência uniforme. E o legal de fazer isso agora é que quando a gente está, por exemplo, fazendo isso em análise, a palavra convergência não tem o mesmo peso que ela tem para a gente agora. Porque agora, de fato, isso está definindo uma convergência no espaço de funções contínuas. A gente, de fato, está criando um critério para dizer quando que coisas convergem. É uma convergência. Ah, mas tem uma topologia, uma métrica que induz essa convergência? Não importa. Essa é outra pergunta. A gente está definindo uma convergência pura. Coisa assim. E se você vai pegando livros de análise funcional avançados, você vai vendo que tem diversas outras convergências que você consegue colocar aqui. Se você tem uma noção de medida, algo que permite para você falar de integração, você pode fazer convergência, a P convergência, a L convergência em LP. Você faz uma coisa, você pode definir uma coisa assim, F alfa converge para F com respeito a isso, C e somente C. Isso aqui, com respeito à medida que você está fazendo, vai para 0. Você pode fazer umas convergências assim, tá? Tem a convergência QTP, aquela que a gente fez, é uma convergência em espaço de função. Se um dos espaços é de medida, você consegue fazer. Tem várias convergências que você pode fazer. Espaço de distribuição? Não duvido, provavelmente tem. Deve ter. Certamente. Então, você tem várias convergências no espaço de função e elas, para certos problemas, uma melhor que outra. E aí, nessa coisa de você ter várias, surge uma pergunta. Então, você poderia ir colocando várias. Eu poderia colocar, por exemplo, a convergência discreta, que
tipo, converge ser e somente ser constante ou quase constante, né? Que é oriunda da topologia discreta, né? Então, você sempre pode colocar, mas aí... Será que categorias dão um critério de razoabilidade? Vamos colocar assim. Isso aqui a gente vai percebendo que você começa a ter várias candidatas. Será que não existe uma candidata que é talvez ideal num sentido de teoria de categorias? Então, o que categorias acha que é um espaço de função para ver se tem algo razoável assim? Então, essa vai ser a direção. Para isso, peraí, eu tenho que fazer tipo natação. aí vai, mas... Vamos ver se melhorou. Melhorou pra caralho. Tá. Então, pra gente entender o que categorias... Como que a gente fala de um espaço de função em linguajar categórico, a gente dá uns passos para trás. Em vez de olhar em categorias, observação, pausa para conjuntos. Vamos olhar como que o espaço de funções entre x e y é entre conjuntos. Então, sejam A e B conjuntos, e B elevado a família das funções do tipo AB. Todas as funções dessa forma, que saem de A para B. Essa coisa... Pior que eu estou pensando agora, todo mundo que está aqui já viu essa discussão. Eles na palestra, no workshop, e a gente discutindo em outros horários. Mas acho que é bom fazer porque Lucas não viu, por exemplo. Ellen não viu, então... Por isso que eu vou fazer essa discussão de novo. Mas eu sei que vocês já sabem o que eu estou falando aqui. Mas a gente pega conjuntos A e B, pega o conjunto das funções de A para B. Tá? Essa notação aqui, ela faz sentido. E é por isso, inclusive, que a gente, por conta desse sentido, que a gente chama de... Eita, o que aconteceu? De exponencial. Aconteceu algum acidente aqui, né? Deixa eu fazer de novo. Entendi. Vazou aqui. Então, ó, este conjunto B elevado a A, ele vem de fábrica com uma função chamada evaluação. Evaluation é avaliação, ela avalia, mas aqui é legal falar evaluação, mas é avaliação. É a evaluação, é a avaliação. É que escrever AV fica feio demais. Esse EV é porque em inglês é evaluation. Mas ela simplesmente avalia. Ela é a coisa mais besta do mundo. Mas em algum sentido,
É ela que recupera o que o B de A codifica, o que o B elevado a codifica, porque ela funciona assim, pega um F'inho, uma função, pega um Azinho no A, ela manda no F de A. Então digamos assim, ela descompactifica, ou ela abre as informações que o B elevado a A comprimiu. Então, você tem várias funções, juntou tudo num saco, esse B elevado a A. O que essa avaliação faz, ela abre, ela está vendo tudo que é feito aqui. Isso aqui me lembrou muito um fone de ouvido que eu dei para a Priscila. Porque eu dei um fone para ela da Sennheiser, sem fio, muito massa, assim. Faz uns 3 anos que eu dei para ela, assim, 3 ou 4 anos. E aí eu acho que foi durante a pandemia que ela, nossa, eu não sabia, mas tinha microfone. Tipo, ela não sabia que tinha microfone e dava para usar para conversar e tal. E um microfone muito bom. Então, essa função aqui que vem de fábrica é um microfone, às vezes a gente não usa, mas ela é muito útil. Tá? Ela é útil em que sentido? BA junto com a avaliação tem uma propriedade universal muito bacana, muito curiosa, que é a seguinte. Vou desistir de você. Vamos ver você. Que é justamente o que é esse negócio de descompactificar as coisas. Dada uma função, eu vou chamar de H de propósito. H de C. Se você pega qualquer função H que sai de C cartesiano A para B, para qualquer C, essa função aqui, em algum sentido, ela ajuda, a gente tem um jeito de codificar essa função aqui. Existe uma única função H chapéu que sai de C e vai para BA. Então aqui o diagrama abaixo comuta. E assim, tem modos mais abstratos de falar disso, mas esse eu acho que é o mais fácil de entender. Pelo menos para mim. Tem como você falar de adjunções, eu não sei o quê, cara, mas eu me perco todinho. Ó, CA vem para B, aqui está a sua função H. Aqui, eu vou colocar H chapéu cartesiano identidade. Então, essa função H chapéu cartesiano identidade é uma função que sai do C cartesiano A. Na primeira coordenada, ela vai mandar um Czinho no H chapéu do Czinho. E as... Oi? Porque H chapéu... E a segunda coordenada... Daqui a pouco eu estava fazendo por partes. Não, tá, tudo bem. Essa função faz isso. Eu não sei ainda o que H chapéu faz. Mas percebam que quando a gente coloca nesse formato, aqui é muito irresistível você colocar a avaliação. Avaliação. Bom,
Para essa função ser comutativa, vamos supor que eu não sei o que ela faz. Para esse diagrama ser comutativo, é porque eu tenho que descobrir isso aqui. Quem é esse Pokémon? O que é Agachapéu de C? O que essa coisa faz? Bom, a princípio eu não sei, mas por ser comutativo, quando eu faço a avaliação composta com Agachapéu cartesiano identidade de um CA, isso aqui, eu peguei um cara aqui, apliquei isso, depois apliquei a avaliação. Por outro lado, eu estou dizendo que comuta, então isso aqui tem que ser H de CA. Bom, por outro lado, isso aqui é a avaliação do Agachapéu de C, vírgula A. E eu sei que a avaliação pega uma função e aplica no ponto. Então, isso aqui é Agachapéu de C aplicado em A. Então, o que é a função Agachapéu de C? Agachapéu de C, porque é uma função que, dado um Czinho, ela manda num Agachapéu de C, que é uma função de A para B. Agachapéu de C é uma função que sai de A e vai em B e manda Azinho em H de C, Azinho. Então, essa função Agachapéu, se existe, ela tem que, para cada C, fazer isso. Defina assim, pronto. Isso define uma função. Então, essa é a típica coisa de demonstração de existência e unicidade. Vocês supõem que existe, descobre qual é a fórmula. Então, isso em algum sentido está falando que aquela fórmula é a que surge naturalmente nesse contexto. Então, a coisa tem que ser assim. Então, percebam que aqui, só para deixar na mesma linguagem de categorias que a gente usou, então, secretamente, B elevado a A junto com a avaliação é objeto final na categoria dos conjuntos C dotados de funções da forma CA para B. Então, quando a gente faz aquelas construçõezinhas categóricas, tipo de cone, aquelas coisas, aqui a gente só está fazendo um produto cartesiano do lado, mas a gente está dizendo que sempre que eu tenho um cara que tem uma seta assim, junto, eu consigo uma seta do C para esse cara, uma única, então ele está no fim da seta, e que faz esse diagrama como está. Então você tem como definir. Isso aqui, no fundo, está dizendo como são os morfismos dessa categoria, etc. Mas o importante é, o objeto final é único a menos de isomorfismo. Então, isso, se a gente, como essa descrição que a gente está fazendo aqui, só usou produto cartesiano, usei produto cartesiano, usei setas, usei existência de funções na categoria, então é lícito essa descrição do produto, essa descrição do espaço de funções, descrição usa apenas
noções categoriais, faz sentido usá-la para descrever o que é um espaço de funções, chamar espaço de setas, um espaço de setas numa categoria dotada de produtos. Então, a gente vai simplesmente querer que tenha uma função na categoria que se comporte como uma avaliação e que tenha essa propriedade universal. Tem alguma coisa incomodando o Gabriel? Não? Eu não entendi muito bem se ele quiser falar secretamente que ele vai só fazer a Ah, tá. Pega, vamos fazer assim, D, categoria dos pares CH, onde C é conjunto e H é uma função que sai de C cartesiano A para B, ok? Então, os objetos são o C junto com a funçãozinha de C cartesiano A para B, tudo bem? Dados CH e C' H', H' em D, uma seta entre ambos, uma seta φ entre essas coisas, é uma função φ de C para C', tal que isso aqui comuta C', então essas vão ser as setas entre esses pares, vão ser funções que quando eu faço essa coisa, esse diagrama é comutativo. Vai ser uma categoria, porque se você pegar fizer a composição vai funcionar, vai comutar bonitinho. Agora, o que é dizer que um objeto nessa categoria é objeto final? É eu dizer que para todo mundo, para todo cara dessa forma, existe uma única seta nesse sentido, então ela tem que tornar o diagrama comutativo, mas vai existir uma única seta desse cara qualquer para o objeto final. Mas isso é exatamente o que eu disse aqui. É exatamente a coisa que esse animal satisfaz. Então, o BA junto com a avaliação, o B elevado a junto com a avaliação, esse par é o objeto final dessa categoria. Então, é único a menos de isomorfismo na categoria. Era isso. E aí o que a gente vai fazer é dizer que você está numa categoria que eu consigo falar de produtos. Aqui é importante, né? Tipo, aqui em conjuntos eu tenho isso, mas quando você estiver numa categoria qualquer, você vai usar o produto daquela categoria. Mas se existir.
Mas aí a coisa é que a gente vai querer ver se isso funciona a gente vai ver que isso funciona em espaços de convergência. Mas só uma observação antes. Se você fizer isso aqui, ó, B, que letra? D, tudo bem. Todas as funções de D para o espaço das funções de A para B. No fundo, o que você está falando aqui é que existe uma objeção. Vou usar C. É melhor usar C. Existe uma objeção. Porque ó, você está pegando uma função de A cartesiano C, C cartesiano A, a mesma coisa. E está associando ela de modo único a uma função que sai de C e vai para BA. Então, dado que isso vale a volta, é uma objeção, você está com esse comportamento aqui. Ó. Isso não parece potência que você faz em álgebra? Exponencial? Por isso que o nome dessa coisa é objeto exponencial. Porque quando ele tem essa propriedade, você sempre consegue fazer exponenciais, você tem esse comportamento aqui refletido. Isso sai da propriedade universal. Sai dessa unicidade aqui. Tudo bem? Bom, agora o que a gente vai fazer... Eu tinha uma ilusão de que eu ia conseguir falar de muita coisa nessa aula, mas já... Talvez eu consiga. Por algum motivo, o rosto não corresponde. Tá bom, é porque eu fico feliz quando eu dou aula disso, né? Aí não parece que sou eu. Deixa eu ver se eu não esqueci alguma coisa. Tá. Então, vamos ver se na categoria dos espaços de convergência existe um modo de tornar C de XY um objeto com as propriedades de y elevado a x, só que com as propriedades do ponto de vista da categoria dos espaços de convergência. Do ponto de vista dos espaços de convergência. E aí, para isso, a gente vai ter que fazer algumas suposições. Não é nada muito grave, mas daqui em diante espaços de convergência serão isótonos e centrados. Eu pensei se eu colocava um nome para isso, mas é porque, em geral, os textos chamam espaços de convergência, o que a gente chamaria de espaço de convergência isótono e centrado. Espaço de convergência pura, quando aborda isso, espaço de pré-convergência. Porque é geral demais. Você precisa de pelo menos isso para fazer as coisas funcionarem. Tudo bem continuar chamando de espaço de convergência? Vocês querem que eu chame de
É um espaço legal, sei lá, alguma coisa assim. Espaço de convergência, espaço maroto, dá para chamar de espaço maroto. Espaço maroto. Mas vamos chamar de espaço de convergência, que é mais curto. É, espaço de convergência. Então, mais precisamente, será que existe uma convergência lambda em C de xy, tal que, primeiro, a avaliação de C de xy, cartesiano x em y, é contínua. Então, agora, x e y são espaços de convergência, isótono e centrado. E aí eu estou me perguntando, será que tem uma convergência que faz, que eu coloco em C de xy aqui, e aí notação, para dizer que eu estou considerando ele com essa convergência, eu vou colocar o símbolozinho aqui embaixo. Tá? C lambda de xy, cartesiano x em y é contínuo, o que essa função faz? Ela faz o que a avaliação faz. Ela pega uma f que está aqui, deixa eu fazer menos, mais afastado. Ela pega uma f, pega um x aqui e manda em fx. Será que isso é contínuo? E a segunda coisa que a gente precisa é sempre que eu pegar uma função gzinha que sai de algum espaço de convergência z, cartesiano x, e vai para y, é contínua? Sempre que isso é contínua, também é contínua essa aqui? G chapéu. Então, eu quero essas duas coisas. Porque se existir, acabou. Porque, quando a gente fizer z cartesiano x para cá com a g, e a gente fizer aqui g chapéu cartesiano... não, eu tinha chamado de h, né? Desculpa. É para fazer eco com o que vocês tinham escrito antes. E é para já ajudar a pensar em homotopia, por isso h. Então aqui C lambda mas essa H aqui, especificamente, eu quero que seja essa aqui mesmo. É que manda Z em H de Z ponto. É a função que sai de x em y, que manda x em H de ZX. Eu quero que essa função assim seja contínua sempre que a função H assim for. Porque se ela for, o diagrama comuta. E é a única, e pelo que a gente já viu em conjuntos, como aqui tem umas coisas de funtor esquecimento escondidas, porque assim, espaços de convergência são conjuntos e setas entre espaços de convergência são funções. Então, em algum sentido, se o objeto exponencial existisse,
ele teria que estar relacionado com um objeto exponencial que já existe enquanto conjunto, né? Você meio que fica preso a isso. Então, é por isso que eu nem estou perguntando porque poderia ser um outro espaço que faz isso, mas vai ter que ser esse. Se tiver, vai ter que ser esse, a menos de ISO. Mas se essas duas coisas acontecerem, acabou, porque isso aqui vai ser contínuo, então vai estar na categoria. E se isso aqui é contínuo, então essa coisa contínua, a continuidade dessa coisa aqui, de H chapéu cartesiano, identidade de X, segue por propriedade da convergência produto. Vai estar na lista de exercício. Mas é só aquela coisa de que se a função, para ser contínua, tem que ser contínua em todas as coordenadas. No fundo é aquilo, que é a propriedade universal do produto. Vai estar na lista. Mas a moral da história é que essas duas coisas bastam. Você ia perguntar alguma coisa, Thiago? Ah, não, G igual a H. Isso. Obrigado. Tá. Então, ó que massa. Então, tinha uma interrogação aqui em algum lugar, né? Porque será que existe tal que isso? Resposta é sim. Só que, primeiro, eu quero fazer essa convergência aparecer para a gente. Eu não quero que ela seja, como fala, tirada do bolso. Então, vou fazer um lema, que é o seguinte: se a avaliação é contínua, então, se F alfa converge com respeito a lambda para F e X alfa, perdão, e X beta converge para X em X, então eu vou colocar assim, a net F alfa X beta, colocar assim, alfa beta. Eu vou ser um pouco mais pedante com a notação dessa vez. Aqui, alfa pertence a... Eu vou explicitar que o conjunto dirigido que dirige essa net é A duplo. O conjunto dirigido que dirige essa net aqui é um B. Aí eu monto essa net, deixa eu escrever melhor aqui. Eu monto essa net F alfa X beta. Só que agora alfa e beta variam juntos nesse produto cartesiano. Então, essa net converge para f de x em y, na convergência de y. Tá? Tem algumas coisas que carecem observação. Então, primeiro, que porra é essa, né? Que eu tinha uma net num conjunto dirigido, tinha uma outra net em outro conjunto dirigido. Aí eu peguei esse cartesiano. Isso é dirigido. Então, observação.
A cartesiano B é dirigido pela ordem produto usual. Coordenada, coordenada. Que é aquela que você declara alfa, beta menor ou igual que alfa linha, beta linha. C e somente C, alfa menor ou igual que alfa linha. E beta menor ou igual que beta linha. A gente já chegou a usar essa. Para um exercício. Aquele exercício que o João queria fazer com. Só que lá era um produtório infinito. Sim. Essa coisa é dirigida. Logo faz sentido xingar isso aqui de net. Portanto, faz sentido xingar F alfa x beta de net. Essa é a observação. Agora, a prova é quase simples. É quase simples. Porque, ó, o que a gente... A gente tem aqui, ó, uma net de funções que converge na primeira coordenada. Num conjunto de índices. A gente tem uma outra net que converge no segundo fator do produto. E a gente sabe que a avaliação é contínua. Suponha que que fosse a mesma coisa, que eu tivesse F alfa e X alfa. Se fosse assim, ó, se fosse A igual a B, então a gente teria F alfa convergindo em F na primeira coordenada. A gente teria X beta convergindo para X alfa convergindo para X na segunda. Logo, a gente teria, por propriedade da convergência no produto, converge numa coordenada, converge na outra, as duas juntas convergem no produto. A gente ia ter isso, F alfa, X alfa convergiria no produto para Fx. Mas a avaliação contínua implicaria que quando eu aplico a avaliação aqui e aqui, a convergência se mantém. A gente ia ter que a gente ia ter isso, EV de F alfa x alfa, convergindo para EV de Fx. Mas isso seria justamente o que a gente gostaria. F alfa de x alfa convergindo para F de x. Um mundo maravilhoso. Mas são conjuntos diferentes. Aí a gente só precisa fazer um mumble jumble. No fundo, isso aqui secretamente está falando que meio que a gente pode, sempre que precisar, fingir que os conjuntos são iguais, os conjuntos dirigidos. Na prática, meio que é isso. Mas aqui, ó, para corrigir, porque não são os mesmos, o que a gente faz? Chame x ponto de alfa beta como sendo x alfa e x beta e f ponto alfa beta a gente vai chamar de f alfa, ok? Meio que eu coloquei uma variável muda. Sempre que eu tiver alfa, beta, eu vou ter um x ponto. Esse x ponto vai ser quem? Vai ser o x beta, para qualquer alfa. F alfa beta, para qualquer beta, vai ser o f alfa. Tudo bem? Agora, note que se você faz o
o filtro gerado por essa net com respeito a esse corrente dirigido aqui, ó. Pega o filtro, o filtro dos rabos. Opa, eu coloquei a setinha no lugar errado. Elas geram o mesmo filtro, porque, vamos ver, eu pego um rabo disso, então tem são todos os x ponto alfa beta com alfa beta maior ou igual que um alfa linha beta linha. Só que isso é a mesma coisa que eu estar pegando os x beta com beta maior ou igual que beta linha. Então, os rabos dessa net são iguais aos rabos dessa net. Porque no fundo eu não estou mudando porra nenhuma. Eu só estou acrescentando repetição. Mesma coisa aqui. Então, a gente tem isso e isso. Só que se geram o mesmo filtro, então convergem para o mesmo lugar. Isso é uma coisa que a gente combinou. Então, logo, F alfa beta... Oh, porra. Então, logo... Eita! Eu estou fazendo isso forte demais. Mas que bom. Logo, pelo menos está saindo. Isso aqui converge para o mesmo lugar que o F alfa convergia e o X alfa beta ponto converge para o X em X1. Só que agora eles estão no mesmo conjunto dirigido. Agora eu posso aplicar aquilo. Agora, eu sei que F alfa ponto beta, X ponto alfa beta, isso converge no produto para o Fx, e quando a gente aplica EV de F alfa beta, X alfa beta, isso vai convergir para o EV do Fx. Só que isso é o F alfa de X beta, porque fazer um passo de cada vez. Esse é o EV do F alfa X beta. Esse é o Fx. E esse é nada mais nada menos do que ele, Albert Einstein, F alfa, né? Fx. Que é o que a gente queria. E esse índice está correndo exatamente onde a gente queria. Razoável? Então, só uma observação antes de prosseguir. Essa coisa não é tão estranha, porque se você parar para pensar nisso aqui, ó, observação. Se a gente estiver dizendo que o limite do F alfa é F e o limite do X beta é X, então o que a gente está querendo dizer é que o limite do F alfa, se a coisa fosse num contexto que é Hausdorff, né, que converge para um único ponto, essa notação de limites faria sentido. Seria isso, meio que a gente pode... O limite permuta, o limite comuta. Porque isso aqui, eu tenho um limite de F alfa sendo uma F e eu quero aplicar isso num limite de X betas que é X. Não é qualquer convergência de função que garante que você pode fazer isso. Às vezes você pode ter uma função que
isso aqui dá um f, você pode ter uma sequência que converge para x, e que não é verdade que se você faz o limite do fn do xm, se você manda os dois indo para frente, isso aqui pode ser diferente do fx. Pode acontecer. Se, por exemplo, esse aqui, ó, se esse estrelinha é na convergência pontual, por exemplo. Se você tem um limite pontual de funções e tem um limite de uma sequência que converge para um ponto no domínio, pode acontecer de que quando você avalia esse limite de duplo índice aqui, não vai para o fx, pode acontecer. Eu vou colocar na lista de exercício exemplos, mas são exemplos que são de boa mesmo. É coisa assim que... Aqueles exemplozinhos feitos para dar certo de análise na reta, pega uma potênciazinha que ela vai dar um seno sempre, depois ela vai para 1, explode, está sempre constante. Umas coisinhas muito bestinhas, que a convergência pontual, tipo, é muito fácil ela acontecer. Então, ela não te dá muitas garantias. Então, essa convergência, ela já te impõe umas coisas mais fortes. Uma coisa que vocês vão ficar assustados na semana que vem, eu vou usar essa parafernália toda para demonstrar o teorema de Arzelà-Ascoli para vocês. Arzelà-Ascoli, eu não sei a pronúncia. Que é um negócio que caracteriza os compactos de espaços de funções, de certos espaços de funções. É tipo um Heine-Borel, você lembra? Compacto, sem somente ser fechado e limitado. Isso é para Rn. Para espaços de função, por exemplo, com a convergência uniforme, um subconjunto de funções é compacto, sem somente ser fechado, totalmente ele é fechado e totalmente limitado. Só que o que é esse totalmente limitado? Ele se traduz como sendo equicontínuo, que é onde aparece aquele critério, aquela coisa de equicontinuidade, uma coisa assim. E lá uma coisa que vai acontecer, que a gente vai usar, que eu vou fazer a versão geral dele. Vocês lembram de um resultado que fala que se uma sequência de funções contínuas converge uniformemente para uma função, então o limite é contínuo? Tem um negócio assim. Aqui é um pouco pior. Pior no sentido que é uma coisa mais forte. Se você tem uma sequência de funções que converge nessa convergência para uma função, independente de se essas aqui serem contínuas ou não, o limite é contínuo. É estranhão. É estranhão. Ela corrige algumas coisas no meio do caminho. Essa convergência estranha, que ela corrige algumas coisas no meio do caminho. Se a gente definisse essa convergência para o espaço das funções de x em y, o limite de uma certa coisa, se existe, é contínuo. É bem doido. É bem doido. Mas a gente vai ver. Mas no fundo, é porque isso aqui está acontecendo. Tá? Mas a moral da história, com essa ladainha toda, eu deixei vocês curiosos para a próxima aula, isso é legal. Mas a ladainha toda é que eu pedi só que eu tivesse uma convergência que torna a avaliação contínua. E aí eu cheguei nessa condição. Se isso acontece, então isso acontece. Essa é a convergência que você está procurando. A gente está procurando essa aqui. Então, a definição, o que vai resolver os nossos problemas é esse aqui. Então, definição. Para F-alfa contido em C de XY, diremos que F-alfa
converge para F. Eu vou colocar um Czinho aqui. Diremos que F alfa converge continuamente para F. A notação é essa aqui, F alfa com um Czinho aqui, setinho, né? Se F alfa de x beta convergir para F de x, sempre que x beta convergir para x em x1, para qualquer x, e qualquer x beta. Então esse vai ser o nosso critério, essa é a convergência que vai fazer as coisas funcionarem. Agora só para... Então eu vou fazer um lema. Tipo, eu realmente vou conseguir falar tudo que eu queria. Não acredito. Estou embasbacado. Nossa, acho que eu fiz muito forte. Não. Lema. Essa coisa aqui a avaliação é contínua. Tá, agora esse Czinho está indicando que a convergência que a gente está usando é essa, tudo bem? Então, para ver que ela é contínua, de novo, eu vou fazer essa prova, porque ela é quase fácil. Ela é quase fácil. Ela tem um detalhe que engana. Aqui, ó, em espaço de convergência, eu quero mostrar que uma coisa é contínua, eu tenho que pegar uma coisa que converge aqui e mostrar que converge aqui. É isso que a gente faz. Então, se F alfa, vou colocar assim, se F alfa, x alfa, converge para F x nesse produto, então, na primeira coordenada a coisa converge e na segunda coordenada a coisa converge. Só que isso aqui diz pra gente, essa convergência essa coisa diz que sempre que eu pegar uma net no X convergindo para algum lugar e eu aplicar F alfa nessa net, isso vai para F no limite da net que eu peguei. O problema é que o índice é diferente. Então, mesmo se eu estou usando o mesmo índice, eu tenho que permitir que eles corram dissoltos. Então aqui, isso aqui implica que se eu fizer F alfa, X alfa, mas esse alfa não é o mesmo que esse, embora esteja no mesmo conjunto, é um alfa linha, isso converge para o Fx. Então isso é quase o que a gente queria. E é aqui que a gente vai usar, que é isótono, que a gente não estava usando até agora. Por que a gente precisa que é isótono?
Essa coisa, F alfa, se você pegar o filtro gerado por essa net onde os caras correm soltos, isso aqui está dentro do filtro onde esses caras correm juntos. Porque para essa inclusão ser verdadeira, veja, todo rabo daqui tem que ter um rabo daqui. Um rabo daqui é uma coisa que tem dois índices soltos. Então eu vou escrever essa parte, senão eu gasto mais tempo falando do que escrevendo. Porque aí depois eu falo, percebo que tinha que escrever, eu gastei o dobro do tempo. Então, ó, por que isso é verdade? Dado um alfa til, dado isso aqui pertencente ao A cartesiano A, o conjunto de índices da coisa, que é o mesmo. Se a gente pegar um alfa til pertencente a A, tal que tanto alfa til quanto alfa til' são menores ou iguais que o alfa til, que eu posso fazer porque é dirigido, quando a gente olhar isso aqui, ó, F alfa, X alfa', tal que alfa', é maior ou igual que alfa til', ou seja, um rabo dessa net, aqui dentro desse rabo tem outro, que são os F alfa, X alfa, com alfa maior ou igual que o alfa til'. Porque se alfa é maior ou igual que alfa til', então alfa é tanto maior que alfa til quanto alfa til'. Então, isso aqui, com o mesmo índice, o alfa que está aqui é o mesmo alfa que está aqui, ele aparece aqui. Então, tem mais gente aqui solta, mas esses aqui estão acontecendo todos, ó. Só que é isótona, e essa aqui já converge, então essa converge. Por isotonia, esse filtro converge para o Fx, mas o filtro convergir a gente já combinou que é a net convergir. Portanto, de fato, é contínuo. Veja, é quase fácil. Você sabe, é quase, por isso que eu falo que é quase fácil. É fácil menos de um negócio. Tudo bem? E o fato de ser centrado não vai usar ainda não, né? Vai usar agora. Teorema. Xz é espaço de convergência IH de Z cartesiano a X, para Y é contínua. Então, H chapéu, que sai de Z e vai para isso aqui, que manda Zzinho para isso aqui, é contínua. E aí, se a gente mostra que é contínuo, então é porque vai ter a propriedade exponencial bonitinha. Tudo bem? 12h15. Eu não falei que ia ser rápido, eu falei que eu ia conseguir fazer dentro da aula. Tá.
a centralidade, que a gente não estava usando até agora, na verdade, daria para anunciar essas coisas com bem pouca hipótese. Tipo, aqui a gente precisa que o Y seja isótono. Aqui o que a gente vai precisar é que o Z é centrado. Mas, gente, bota em tudo. Pronto, mais fácil. Então, mas... Aqui tem uma coisa que é bem importante, que é antes de mostrar que a H chapéu ela é contínua, a gente tem que mostrar que de fato ela cai onde ela diz que cai. Porque quando eu defino essa função H com Z, quando eu travo o Z, eu estou dizendo que essa função aqui é contínua. Por que ela é contínua? Ela poderia não ser. Ela é contínua porque o Z é centrado. Então, primeiro, H chapéu de Z de x em y é contínua para todo Z. De fato, se você pega x alfa convergindo para x, então vou colocar assim, z alfa igual a z para todo alfa. Pega a net constante igual a z, ela converge. Por quê? Porque z é centrado. Então, z alfa converge para z, logo, z alfa, x alfa converge para z x, aqui, e h é contínua. E h de z alfa converge para o H de Zx. Então, e isso aqui é justamente o que eu queria, porque isso é o H chapéu de Z aplicado em X alfa. Ah, só está olhando. Ah, tá. Então, a gente usa a centralidade do Z para isso. Então, essa coisa está bem definida, no sentido de que isso aqui é contínuo, tá? Que é, tipo, porra, é o básico. Eu quero que, se a coisa converge só nessa coordenada, eu estou deixando a outra travada, pô, então eu estou com uma sequência que na primeira coordenada está constante, na segunda converge, então isso converge para um lugar. Então, se eu tenho uma função contínua que sai daqui e vai para um outro lugar, ela vai mandar isso para onde devia. Então, foi. Está bem definido. Agora, segundo, é feito para dar certo. Segundo ponto, H chapéu é contínuo. Agora sim, H chapéu é contínuo. Então, isso significa que eu vou pegar um Z alfa, que converge para o Zzinho em Zzão, e aí eu quero concluir que o H chapéu do Z alfa converge para o H chapéu de Z em C de XY com a convergência contínua. Só que isso aqui, para eu testar isso, eu tenho que pegar uma net qualquer em X que converge para um ponto e ver se de fato vai acontecer isso. Então, para eu ver isso, eu tenho que testar. Se x beta converge para x, então, o que eu sei, eu consigo fazer aquele mesmo truque para mostrar que Z alfa, x beta, converge para Z de x em Z cartesiano x.
Aquele mesmo truque que eu fiz colocando um pontinho, lembra? Ah, eu já apaguei ali o do pontinho, mas... Aquele mesmo truque que eu fiz, a gente consegue mostrar que, em geral, se uma net converge num fator com um índice e outra net converge em outro fator com índice, então quando eu junto esses dois, converge. Mesmo truque do ponto. É, isso, você faz isso aqui, ó, Z alfa beta, esse Z alfa beta sendo definido como Z alfa, e você faz o X alfa beta ponto como sendo X beta. Aquele mesmo truque. Isso aqui converge aqui dentro, só que, de novo, H é contínuo. H contínuo implica que se eu fizer H de Z alfa, X beta, isso converge para H de ZX. Só que isso é um outro jeito de escrever H chapéu de Z alfa, aplicado em X beta. E isso aqui é um outro jeito de escrever H chapéu de Z, aplicado em X. Então, as F alfas aplicadas em X beta convergiu para F, portanto é contínuo. Portanto, aconteceu o que eu queria, e de fato existem exponenciais na categoria dos espaços de convergência. Que merda, grande porcaria. Isso deve ter em espaço topológico também. Próxima aula eu vou mostrar para vocês. Isso, nem sempre essa convergência vem de uma topologia. Então, às vezes ela não topologizava. Próxima aula. Entre outras coisas, eu vou mostrar para vocês o seguinte, que se colocar assim, C de XR, R reais, tem topologia exponencial. O que é uma topologia exponencial? É uma topologia que faz aquela mesma coisa do diagrama acontecer. Tem uma topologia que faz aquela coisa acontecer. Se tem uma topologia exponencial, então X é localmente compacto. Mais ou menos isso que eu vou provar. Porque a rigor, desse jeito, seria X é núcleo compacto, mas a prova fica mais feia. Eu vou usar que o X é um espaço de Tikhonov. Eu vou explicar o que é espaço de Tikhonov, não é nada demais. Se X é espaço de Tikhonov, isso aqui tem topologia exponencial, então X é localmente compacto. Então, por exemplo, pega o espaço das funções contínuas, funções topológicas contínuas, entre os racionais e a reta. Não tem topologia exponencial. Racionais. Porque os racionais não são localmente compactos. Pega um espaço normado de dimensão infinita. Também não é localmente compacto. Pega todas as funções contínuas dele na reta. Não tem topologia exponencial. No primeiro caso, os racionais, qual é a condição de você? É porque os racionais não têm essa propriedade. Localmente compacto. Os racionais não são localmente... Eu vou explicar também o que é. Localmente compacto é, em torno de todo ponto, tem uma vizinhança que é pequenininha. Tem um compacto que dentro dele tem um aberto. E assim, isso aqui é legal, porque se vocês pararem para pensar, o que a gente está fazendo é, de um jeito honesto, dentro da categoria, a gente está pegando funções que saem de um lugar dessa forma e olhando como uma função dessa forma. Finge, para quem já viu, você já viu, homotopia? Finge que o Z é o intervalo. Uma função ser contínua de I cartesiano x para Y, intervalo 0, 1, você diz que é uma homotopia. Aí o que eu estou falando? Eu estou falando que eu posso trocar, tipo,
essa função que pega H e manda em H chapéu, ela vai ser um homeomorfismo. Isso vai estar na lista. Eu estou pegando agora essa homotopia e estou fazendo o seguinte: se eu travo a primeira coordenada, o que eu ganho uma função de x para y. Se eu travo a primeira coordenada. O que eu estou falando aqui, uma homotopia, ela é literalmente um caminho entre funções. Então, o que antes parecia é um jeito de você deformar, é como se fosse um caminho entre os gráficos. Não, agora é a porra de um caminho mesmo. Você quer concatenar uma homotopia, você não precisa fazer aquela coisa de quadrado. Não, você cola caminho. É colar caminho, velho. É negócio assim. Então, assim, bem útil essa coisa. O pessoal usa também, eu não sei direito como, talvez eu vá aprender um dia, quando você vai estudar espaços duais em análise funcional. Essa topologia também, essa convergência também é útil lá. Você tem uma coisa com esse comportamento. Mas em análise funcional é muito difícil você ter uma coisa assim. Porque em análise funcional você está sempre com dimensão infinita. As coisas dificilmente são localmente compactas. Mas se você vai para convergência, as portas se abrem. Mas próxima aula a gente vai atacar isso aqui. E aí na sexta-feira, Arzelá escolhi. E aí acabou a convergência. Rápido. Aí vocês vão ter uma semana de folga de mim.